por que que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Tem alguns números que chamam muita atenção, né? Primeiro, assim, os transtornos mentais, eles são a terceira principal causa de afastamento junto ao INSS, né? E veja, são transtornos mentais de trabalhadores que estão na ativa, que têm um registro formal na sua carteira de trabalho. Um outro dado também que fala por que é importante a gente, né, discutir sobre esse tema é que os fatores de riscos psicossociais, com base nos dados da Previdência Social, eles equivalem a 80% dos afastamentos. E aí esses afastamentos estão relacionados a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, entre outros afastamentos. E também a importância, né, da gente falar desse tema é para que as lideranças, a área de gestão de pessoas, né, as organizações como um todo, tenham uma visão um pouco mais ampliada em relação a esse tema. Não se limite, por exemplo, à avaliação psicossocial, que a gente vai falar sobre ela também hoje. Então, existem muitas demandas nessa área. Por quê? Porque existem leis, né, que exigem que as empresas tenham algumas ações relacionadas a esse tema, né, que é a psicologia na segurança do trabalho. Então, acho que a gente precisa conversar, né, sobre eles, para você ver que existe sim essa oportunidade, e que talvez você esteja aí deixando passar despercebida, por não ter mais informações, ou por achar que é algo impossível de você trabalhar. Inclusive, tem muitas empresas, e algumas assim que são referências e têm atuação na América Latina, né, tem algumas empresas até daqui de Curitiba mesmo, que tem como proprietários psicólogos e psicólogas, e que fazem um trabalho especificamente nessa área, né? E tem uma atuação, como eu disse para você, até fora do Brasil. Então, veja, tem muitas demandas. Então, se você, enquanto psicóloga, né, se especializar nessa área e prestar consultoria nessa área, com certeza você vai ter muita demanda, tá? É importante frisar assim, a gente não entra na área de outros profissionais, a gente não entra na área do engenheiro de segurança do trabalho, a gente não entra na área do técnico de segurança do trabalho, por exemplo. A gente pode fazer um trabalho integrado com esses profissionais, mas a gente não entra nessas áreas. Cada profissional vai ter a sua atuação, a sua expertise, os limites também da sua atuação. Então, isso também é bem importante que a gente não perca de vista, ok? Então, vamos lá conversar sobre esse tema. Eu separei aqui 3 estratégias para você poder trabalhar nessa área, né, em consultoria, em psicologia da segurança do trabalho. Eu estava preparando o roteiro dessa live aqui, né, antes, e eu estava lembrando da minha experiência como gestora e as experiências que eu tive em relação a esse tema, né? Por exemplo, numa empresa eu trabalhei, eu fui presidente da CIPA por 2 gestões. Então a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e hoje também de assédios, né, no trabalho. Eu tive um trabalho com profissionais, tanto da área de segurança do trabalho, de engenheiros de segurança do trabalho, quanto médico do trabalho, quanto técnicos de segurança do trabalho, uma equipe multidisciplinar para a gente poder pensar em ações relacionadas a esse tema de segurança no trabalho. Hoje, na minha consultoria, eu não trabalho com esse tema especificamente de segurança, né, no trabalho, eu trabalho voltada para desenvolvimento humano e organizacional e saúde mental no trabalho. Mas, veja, são áreas que se interrelacionam, né? Quando você vai fazer um trabalho numa empresa com foco na
no comportamento seguro, na segurança do trabalho, na psicologia da segurança do trabalho, né, como é denominada também, você muitas vezes vai planejar intervenções de desenvolvimento humano, né, para poder dar base para sensibilizar, conscientizar, treinar os profissionais em relação a esse tema. Então, não dá para você desconectar as áreas, né? Mas é importante, sim, ter clareza que quando você faz o direcionamento para essa área, né, existem determinadas intervenções que serão necessárias que você faça, né? Assim como se eu vou trabalhar com saúde mental no trabalho, existem outras ações que eu também vou precisar não deixar de fora, né, quando eu trabalho em consultoria. Então, olha só, quais são